O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Não tem como fazer discipulado com Jesus sem aprender sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, como você irá encontrar no Evangelho de Mateus. Mas que são duas nomenclaturas para a mesma coisa, porque o reino de Deus é o tema central das pregações de Jesus nos Evangelhos. Só para você entender, a palavra reino é encontrada 144 vezes no Novo Testamento. Tamanha a importância que Jesus dava para este tema e o significado que este reino deve ter para os discípulos de Jesus. Ao ler os Evangelhos, constantemente você vai se deparar com Jesus dizendo: o reino de Deus está próximo, vos é chegado o reino de Deus. Pai, venha o teu reino, entre outras expressões. E você também vai perceber que a maioria das parábolas de Jesus era para explicar sobre o reino de Deus. Com a frase: o reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas preciosas, ao grão de mostarda, ao tesouro, entre outras tantas coisas. Tamanha era a importância dos discípulos entenderem o que é este reino pregado por Jesus. É por isso que não tem como caminhar com Jesus sem conhecer de fato o reino de Deus. Você já deve ter ouvido falar que o reino de Deus é o céu, por causa da expressão que Mateus usa. Mas é porque ele tinha um público judaico que não usavam a expressão Deus para o eterno, de maneira falada ou escrita. Por isso usou dos céus. Apesar de reinar soberanamente nos céus, a expressão reino não indica que ele é somente o céu. Senão a expressão poderia ser o reino nos céus. Mas ele usou dos, pertencente a Deus e aos céus, dando a entender que este reino vem do próprio Deus. A origem deste reino é o próprio Senhor Deus que está vindo sobre nós. Então, em primeiro lugar, esta expressão indica um governo soberano, que possui regras ou uma lei, que possui um governante ou um rei, que possui um povo, que são os cidadãos deste reino, que possui uma cultura, uma linguagem, um estilo de vida e que possui um território, que neste caso não é apenas o céu, mas tudo que este rei governa. Mas nós vamos explicar isto mais para frente, em outros estudos. Porém, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o foco da mensagem de Jesus sobre este reino são duas coisas. Como nós fazemos para entrar neste reino, que em suma é a vivência de tudo que nós já falamos nas 9 primeiras semanas do discipulado, e também sobre o direito legal que Deus tem de governar sobre tudo e sobre todos. Em Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 11, a Bíblia vai dizer que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, o sacrifício de Jesus nos salvou, nos libertou, nos justificou, nos deu vida nova e eterna, mas também foi a vinda do reino sobre nós. Ou seja, Jesus se tornou o Rei e Senhor de tudo e de todos, e todo aquele que fizer dele o Rei e o Senhor de suas vidas entrará no reino de Deus. Nas próximas semanas, nós iremos trabalhar as características do reino e as suas prerrogativas sobre as nossas vidas. Não perca, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deixe Ele reinar sobre você. Um grande abraço.